Bom dia a todos e a todas. O nosso grupo hoje vai falar um pouquinho sobre o direito real de habitação aplicado às pessoas com situação de vulnerabilidade. O nosso grupo é composto por mim, Brenda, por Bárbara. Bom, para introduzir o nosso trabalho, a gente vai abordar um pouquinho de como o direito de propriedade e a proteção à família é encarada na Constituição Federal e no Código Civil Brasileiro. Primeiramente, faz-se necessário elucidar que o direito das sucessões brasileiras ele foi construído sobre um duplo fundamento, o direito de propriedade e a proteção à família. Do ponto de vista patrimonial, tem um status de direito fundamental, conforme o artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. Por seu turno, a proteção à família como causa justificadora do direito à herança encontra base direta na norma ordinária, que estipula o rol de herdeiros com base nas relações de parentesco e de conjugalidade. E esse artigo é justamente o artigo 1829 do Código Civil, que ele estipula os herdeiros necessários, que são eles os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro, né, que foi igualado em grau hierárquico ao cônjuge depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E, seguindo essa ordem de vocação, eles não podem ser afastados da sucessão por um mero arbítrio do patrimônio a ser transferido. Isso porque é reservado a eles, ao menos, metade da herança chamada de legítima ou reserva legitimária. Então, com isso, o legislador pretendeu garantir a proteção patrimonial à família do decujus. E essa rígida e estática estrutura do direito sucessório não impede que seja levantada a questão principal do nosso trabalho, que é exatamente se questionar, se perguntar se esse sistema normativo do direito sucessório brasileiro, conforme se apresenta atualmente, né, com o artigo 1829 do Código Civil, ele é realmente adequado à proteção das pessoas que estejam em situação de dependência econômica ou de vulnerabilidade em si, com deficiência, ou outros tipos de vulnerabilidade que vão ser discorridos no decorrer desse trabalho, e se o decujus em situação de vulnerabilidade econômica, ele realmente está protegido nesse artigo. Então, partindo da hipótese que o direito sucessório não deve promover a transmissão da herança indiferentemente às pessoas aptas a garantir economicamente uma vida digna, quando há pessoas vulneráveis economicamente, né? Isso se mostra a necessidade da gente pesquisar, estudar e questionar a estrutura hierárquica do Código Civil. Então, a necessidade de uma proteção econômica, de uma interferência legislativa à pessoa de vulnerabilidade, parte de 3 diferentes pressupostos. O primeiro deles é que o decujus, quando ele forma a sua família no decorrer da sua vida, ele sempre vai ter aquele grau de parentesco mais próximo a ele, como também aquele grau de parentesco que dependa mais dele economicamente. Só que alguns doutrinadores, que também vamos falar mais à frente, tecem certas críticas a essa estrutura hierárquica do Código Civil. A primeira delas é a crítica à figura da reserva legitimária em si mesma, porque implica numa defesa de uma ampla autonomia privada ao testador que deseja dirigir a pessoa economicamente vulnerável à transmissão patrimonial em um montante superior a 50%, que é o exemplo do decujus ter, né, uma prima, por exemplo, que depende economicamente totalmente dele, por ser deficiente, por não ter constituído outra família, mas atualmente, conforme o nosso Código Civil, ele não poderia dispensar mais do que 50% da herança dele, mesmo que os outros dependentes dele não tenham necessidade de receber essa herança por vontade própria, por autonomia própria, ele não poderá destinar mais do que 50% da herança dele a essa prima. Outra crítica é a proposta de que a interferência legislativa na transmissão patrimonial para depois da morte, limitando a autonomia privada ao testar, deve ocorrer apenas diante da proteção de herdeiros que possuam algum impedimento para manterem o próprio sustento. E a terceira é a construção de propostas de reforma legislativa que estabeleçam a proteção aos economicamente vulneráveis, independentemente de deixa testamentária, na forma de uma reserva especial ou de uma reserva legitimária.
Então, para começar a trilhar esse caminho desses 3 pontos que eu acabei de relatar, nós precisamos seguir de uma análise da relação entre situações jurídicas patrimoniais existenciais, para então só identificar as situações de vulnerabilidade econômica e a possibilidade de sua proteção pelo próprio direito civil. Então, para a gente discorrer um pouco mais sobre esses pontos que eu falei, faz necessário analisar o caráter patrimonial do direito da sucessão em si, porque deve-se afirmar que sem a herança, incompleto se tornaria o direito de propriedade. Isso porque é notório que o direito sucessório é expressão do direito de propriedade. O direito das sucessões tem por maior objetivo os interesses patrimoniais das partes. Então, apesar disso, ao invés de ser tratado no bojo de outros ramos do direito civil, a exemplo dos direitos reais, né, ou das obrigações, ele possui uma autonomia epistemológica. E isso não quer dizer, contudo, que o direito das sucessões não permita conexões com outros ramos, porque é inegável que no Brasil seu alinhamento, por exemplo, com o direito de família, é até um fator de proteção, coesão e perpetuidade, né, dos caráteres das relações familiares. Então, de certa forma, é o que ocorre ao se ressaltar a solidariedade familiar, né, os princípios de solidariedade em si, entre os parentes da família, de contribuir um com o outro, auxiliar nas despesas da casa. E, para além disso, ele deve se basear do herdeiro, né? Como também deve deixar um patrimônio para garantir o futuro, né? Daqueles herdeiros que continuam aqui, né? E que têm toda uma vida a traçar. Então, esse um dos principais objetivos do Código Civil, as relações familiares e constituir uma base para que os outros herdeiros, principalmente os descendentes, né, do de cujos eles possam ter um grau economicamente falando para se estabelecer futuramente. Então, o direito sucessório, ele permite a continuidade do direito de propriedade para além da vida do titular. E seus fundamentos são os mesmos princípios que justificam o direito de propriedade individual, em especial a livre iniciativa, a função social da propriedade e a autonomia privada. Essa correlação entre propriedade e sucessões é descrita por Maria Berenice Dias, ao dispor que, nas sociedades organizadas em bases capitalistas, o direito sucessório surge como um reconhecimento natural da propriedade privada. Ele está ligado diretamente à continuação do culto familiar, que desde os tempos remotos advém da ideia de propriedade. O patrimônio e a herança nascem do Instituto de Conservação e Melhoramento. A manutenção dos bens no âmbito da família é um eficiente meio de preservação da propriedade privada, até porque todos os seus membros acabam defendendo os bens comuns. Então, portanto, né, o direito sucessório ele se funda no direito de propriedade em si, garantindo a transmissibilidade causa-mortes e se relaciona com os princípios de função social e autonomia privada principalmente. Passando aqui, nós vamos observar que como se estabelece os vulneráveis no direito das sucessões. E antes de falar como ele se estabelece no direito das sucessões em si, é interessante falar sobre quem são esses vulneráveis e como ocorre a proteção jurídica dos vulneráveis. O conceito de igualdade, como se sabe, contém 2 aspectos. O aspecto formal, expresso no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que afirma a igualdade de todos perante a lei, e também um aspecto material, que parte da constatação da desigualdade e exige mecanismos de compensação para que todos sejam atribuídas, né, a mesma possibilidade de direitos. Então, os grupos compostos pelas pessoas que precisam de uma proteção diferenciada, eles são denominados como minoria ou grupo de vulneráveis, né, a depender das características desenvolvidas por Canotilho, que é um grande doutrinador que tratou bem dessa temática quando analisou que, a partir de uma perspectiva do Estado nacional, ele ensina que a minoria ela é um grupo, em minoria numérica, claro, ou em posição não dominante no Estado, dotado de características étnicas, religiosas ou linguísticas que diferem da maioria da população. Além disso, a vulnerabilidade
ela é encarada como um conceito que tem evoluído e passou a ser analisada com maior frequência no direito civil, especialmente para se adequar à dogmática tradicional do direito privado, à ordem constitucional que privilegia a pessoa humana no sentido da despatrimonialização do direito civil. E, com isso, a vulnerabilidade ela é justificada para a existência digna, né? E para a existência de normas que determinem um tratamento desigual entre as pessoas a fim de proteger aquela mais frágil. Então, é uma técnica para as pessoas aplicar na vida, na realidade, e proteger aquela mais frágil diante de uma noção instrumental que guie e ilumine a aplicação destas normas protetivas e reequilibradoras à procura do fundamento da igualdade, da justiça equitativa, né, conforme ainda estabelece Canotilho. E com o falecimento de uma pessoa, a lei, né, ela transmite o seu patrimônio, geralmente aos seus parentes sobreviventes, seguindo aquela ordem sucessória do artigo 1829. E o Código Civil Brasileiro, presumindo, eu destaco o presumindo, que seriam as pessoas escolhidas pelo autor da herança, elegeu obrigatoriamente os seus descendentes em primeira classe, conjuntamente com o cônjuge, em segunda classe, seus ascendentes, né? Também concorrência com o cônjuge, em terceira classe, o cônjuge, isoladamente, e em terceira classe, o cônjuge isoladamente, lembrando que o companheiro também foi igualado a esse grau, né? E esses são os herdeiros necessários ou legitimários, a quem o testador não poderá deixar menos do que a metade do seu patrimônio, chamada de legítimo ou reserva legitimária, como tratado anteriormente. Portanto, a liberdade de testar só terá por objeto a outra metade do patrimônio de cujos, a cota disponível, né? E os colaterais até quarto grau, eles também poderão herdar, porém, eles não são herdeiros necessários e podem ser afastados da sucessão por ato de vontade própria do autor. Então, dentre desses herdeiros, pode haver pessoas maiores, capazes, com condições laborais, talvez até mesmo com mais posse do que o próprio falecido, mas também podem ser encontradas pessoas com vulnerabilidade econômica, tais como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, que não possam se sustentar, outras pessoas que dependam financeiramente do falecido, como foi o caso que eu citei, de eventual primo que esse falecido tivesse, e mesmo assim ele não poderia dispor livremente do seu patrimônio, de acordo com o atual Código Civil. Então, figurando no rol dos herdeiros legítimos, devem ser alimentados todos esses, para só depois o patrimônio restante poder ser dirigido a outras pessoas que não estão nesse rol de herdeiros necessários. E com dever alimentar entre os colaterais também, né? Entretanto, na vocação do artigo 1829, os colaterais não são herdeiros necessários e, por isso mesmo, o falecido ele não poderá dispor livremente do seu patrimônio dirigindo-lhes aos colaterais. E, continuando a fala, a análise sobre a proteção dos vulneráveis no direito sucessório em si, deve-se esclarecer que o direito de sucessões, ele, conforme visto, regula essencialmente direitos patrimoniais. Por outro lado, é certo que existem situações existenciais para serem protegidas, que dependem também dos próprios aspectos patrimoniais. Então, a vulnerabilidade econômica no direito sucessório não se refere à pessoa que se releva com menos recursos financeiros, mas sim aquela que não possui condições por si mesma de assegurar as suas condições materiais necessárias à proteção da sua própria dignidade. Então, podem ser identificadas nessa condição a criança, como eu disse anteriormente, o adolescente, pois eles não possuem capacidade plena de estabelecer a economia própria. São pessoas em formação e não têm maturidade suficiente para compreender o mundo a partir das suas próprias capacidades. E a dependência das crianças e adolescentes revela um aspecto diverso, aspectos diversos da patrimonialidade em si, mas aspectos existenciais. E é claro que o instrumento patrimonial
sem o instrumento patrimonial, eles não vão conseguir viver dignamente. Aí, e então, no que tange aos demais vulneráveis mencionados e que possam figurar na qualidade de herdeiros, será imprescindível, né, sob a ótica da sucessão, verificar a existência de vulnerabilidade econômica, entendida como aquela que enseja o dever de alimentar por parte do autor da herança. Em que pese serem reconhecidas diversas situações de vulnerabilidade, cada uma ela possui um aspecto próprio que enseja uma tutela própria. A pessoa com deficiência, por exemplo, pode ser vulnerável por ter um impedimento de longo prazo de natureza física ou mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, e ser especialmente vulnerável em situações de risco, como emergência ou estado de calamidade pública. E vale lembrar que essa vulnerabilidade diante da deficiência também muitas vezes não pode implicar na vulnerabilidade econômica, então deve ser analisada cada um a partir de sua característica própria. Portanto, a vulnerabilidade no âmbito sucessório, ela é um conceito que se refere às pessoas impossibilitadas de obter sustento próprio, seja em decorrência da idade ou de deficiência. E agora, nós vamos voltar à proteção dos vulneráveis econômicos, né? Voltar a essa análise, os vulneráveis economicamente ditos, propriamente ditos, né? Então, diante do conceito de vulneráveis econômicos e do caráter patrimonial dos direitos das sucessões, é necessário indagar se o regramento atual previsto no Código Civil em vigor é adequado à proteção das pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade econômica. Porque, sendo a herança um prolongamento do direito de propriedade, também ela deve sofrer influência dos conceitos de autonomia privada e de função social. Ao mesmo tempo, o princípio da solidariedade, em comando com o da igualdade, impõe um olhar diferenciado para as pessoas que não tenham condições econômicas de se sustentarem por motivo de idade ou deficiência. Assim, o direito das sucessões não deve promover a transmissão da herança indiferentemente às pessoas aptas a garantirem economicamente uma vida digna, quando há pessoas vulneráveis economicamente ou pessoas com deficiência, com dependência econômica do decujus, a quem esse não poderá dispor livremente do seu patrimônio. Então, nosso trabalho ele visa ressaltar a importância da autonomia privada nas relações do direito sucessório. Claro que ele possui limites justificados tradicionalmente pela ideia da proteção, de se poder verificar uma relação entre os ramos do direito civil, né? Mas já se ponderou nesse trabalho que o direito de sucessões possui autonomia epistemológica, bem como regras próprias. Efetivamente, o direito sucessório ele não pode se confundir com o direito de família, embora eles tenham uma grande interface. Mas no Brasil é lícito. Ora, no Brasil é lícito que uma pessoa disponha de todo o seu patrimônio futilmente, certo? Sem nenhum caráter altruísta. Todavia, ele é vedado, se quiser, né, doar ou dispor por testamento de todo o seu patrimônio para as pessoas necessitadas, em negócio de cunho solidário, gratuito, se tiver herdeiros necessários, independentemente da situação econômica desses herdeiros, que pode ser muito confortável, até mesmo melhor do que a do próprio decujus, né? Então, o nosso trabalho deixa esse questionamento. Então, por que no direito sucessório há uma privação do decujus dispor do seu patrimônio, quando em vida ele pode dispor livremente, sem se atentar minimamente ao seu dependente, certo? Então, fica esse questionamento. E, por fim, deve-se entender que a flexibilização da legítima em si é necessária, faz-se necessária. Então, faz-se necessário construir propostas que estabeleçam a proteção aos economicamente vulneráveis, independentemente de deixa testamentária na forma da reserva especial. Ou seja, uma reforma da legítima para proteger exclusivamente os economicamente vulneráveis, restando a autonomia privada ampla área de incidência quanto ao restante do patrimônio, na ausência de herdeiros em situação de vulnerabilidade econômica. Então, é com isso que eu passo minha fala para a Bárbara, que vai falar um pouquinho mais sobre o direito real de habitação no Código Civil Brasileiro.
Bom dia, meu nome é Bárbara, eu vou falar um pouco sobre o direito real de habitação no Código Civil. O Código Civil, em seu artigo 1414, conceitua o direito real de habitação como sendo aquele em que consiste no direito de habitar gratuitamente em casa alheia, mas a pessoa que habita, quem tem esse direito, ela não pode alugar, não pode emprestar, ela só vai poder exercer a moradia, que se difere do usufruto. É, e além disso, o direito real de habitação, ele pode ser conferido a mais de uma pessoa e uma pessoa, existindo duas pessoas, no caso, nenhuma vai poder cobrar aluguel da outra. É um direito de cada uma. E além disso, é um direito personalíssimo. Então, ele não vai poder ser transferido a terceiros e, se isso ocorrer, vai haver extinção do direito. Além disso, o direito real de habitação ele pode ser de caráter legal ou de caráter convencional. O de caráter legal é o disposto no artigo 1831, que fala sobre o direito do cônjuge sobrevivente, e o direito convencional do direito real de habitação, ele vai ser registrado, tem que ser registrado no cartório. A habitação que decorre do direito sucessório não precisa de registro no cartório, por ser já um direito legal, disciplinado no Código Civil. Sendo assim, o artigo 1831 do Código Civil diz que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, entende-se que o cônjuge ele vai ter esse direito, independente dos herdeiros quererem ou não, é um direito vitalício, ele vai poder exercer essa moradia até a sua morte. E também, se o cônjuge que sobreviveu vier a estabelecer alguma união estável ou vier a casar novamente, ele vai poder continuar exercendo esse direito. E, além disso, apesar dele ter esse direito real de habitação, ele não fica excluído da herança, porque o Código Civil visa proteger a residência em que a pessoa, o cônjuge, no caso, que sobreviveu, morava com o decujus. E, além disso, mesmo que exista mais de um imóvel, vai ser considerado para o cônjuge sobrevivente aquele em que eles exerciam a moradia, mesmo que esse seja o imóvel que o decujus tenha de maior valor, não importa. O cônjuge sobrevivente vai continuar possuindo o direito real de habitação em relação a esse imóvel que era habitado. Pode passar o slide. Pode passar. A evolução legislativa é importante falar porque o Código Civil ele só conferia o direito real de habitação ao cônjuge da forma estabelecida em lei, que seria casado em algum regime da forma estabelecida em lei. Mas, com o passar dos tempos, tem a figura do companheiro e o Código Civil visa proteger o companheiro também, porque ele se equipara ao cônjuge, como Brenda já disse. Então, o enunciado 117 da primeira jornada de direito civil diz que o direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei 9.278 de 96, que é a Lei da União Estável, e seja em razão da interpretação analógica do artigo 1831, que é o artigo que trata sobre o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, e também informado pelo artigo 6º caput da Constituição, que visa proteger também o companheiro. Além disso, a Lei da União Estável, no seu artigo 7º, no parágrafo único também, diz que dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nessa lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar a título de alimentos. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento,
relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, o que conclui que, com o direito real de habitação conferido de caráter legal, principalmente, que é o advindo do direito sucessório, o Código Civil ele visa proteger o cônjuge de querendo ou não, um patrimônio que também é seu ou que usufruir. Ele visa não retirar do cônjuge o local que ele habitava, cônjuge e companheiro, né? Então, é isso. Agora, quem vai falar um pouco mais sobre as considerações finais também é Maria Eduarda. Pois então, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o direito real de habitação aplicado às pessoas que têm situação de vulnerabilidade. Como Bárbara falou, existe o artigo 1831, que hoje é muito criticado, porque ele menciona somente o cônjuge sobrevivente. Ao cônjuge de habitação. Então, ele privilegia apenas essa relação fundada no sexo e acaba descuidando das demais relações familiares que existem, como, por exemplo, entre os pais e os filhos que são menores de idade ou até os maiores de idade, mas que possuem deficiências. E até mesmo entre os filhos e os seus pais idosos ou avós idosos. Por quê? Existem inúmeras situações e casos concretos de filhos menores que dependem do pai porque não têm ainda a capacidade de ter o próprio sustento, financeiramente falando, e por isso moram sob o mesmo teto dos pais, e os deficientes, por exemplo, também, que até sua morte, por muitas vezes, dependem dos pais, economicamente falando, e os idosos que ao longo da vida vão surgindo problemas e dificuldades e por muitas vezes acabam indo morar junto com os seus filhos ou netos. Então, analisando isso, percebe-se que não existe essa tutela à moradia de um sucessor, somente do seu cônjuge. E existem outros herdeiros que são vulneráveis, como eu falei, os menores, os deficientes, os pais, os avós. Então, assim, entende-se que a herança que é necessária, por exemplo, para os descendentes, para os ascendentes, também deveria estar incluso o direito real de habitação. Um dos avanços que o Código Civil teve foi, por exemplo, sobre o contrato de seguro de pessoa, que diz o seguinte, que serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários de subsistência. Então, aplicando por analogia, entende-se que os filhos, ou os pais, ou os avós, se eles eram dependentes para se sustentar e para ter aquele imóvel como moradia, eles têm esse direito. Mas a gente encontra muita dificuldade justamente pela ausência de previsão legal, que é que nós, ao longo do trabalho, percebemos que deve haver uma mudança. Como, por exemplo, nessa jurisprudência, que está aí no próximo slide, acredito eu, que diz o seguinte: não há previsão legal sobre a existência de direito real de habitação de imóvel com relação ao filho do falecido, porque a previsão legal do artigo 1831, embora aplicável ao ex-companheiro, não se amolda ao caso dos autos em epígrafe, considerando que os direitos da ex-companheira, genitora do apelado, já foram discutidos em ação própria. Formando coisa julgada. Destaca-se ainda que o imóvel não era de propriedade exclusiva do genitor falecido, pelo qual resta afastado qualquer direito real de habitação, consoante a jurisprudência do STJ. Então, foi negado o direito real de habitação ao filho menor do decujus pela ausência de previsão legal. E então, surge aí um ponto muito importante, que é o anteprojeto de direito das sucessões do Instituto Brasileiro de Direito de Família, onde encontra-se uma proposta de alteração do artigo 1831, para que ele possa incluir
também os outros herdeiros ou as outras pessoas que dependem daquela moradia para sobreviver, para ter onde morar. Que seria o seguinte, alterar o artigo 1831 para ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, aos filhos ou netos menores ou deficientes, bem como aos pais ou avós idosos que residam com o autor da herança ao tempo de sua morte, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhes caibam na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel que era destinado à residência da família, desde que seja bem a inventariar. O direito real de habitação poderá ser exercido em conjunto pelos respectivos titulares, conforme seja a situação na data do óbito. Parágrafo único. Cessará o direito quando o titular adquirir renda ou patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia, bem como se casar ou iniciar união estável. Então, esse projeto, ele busca o seguinte, que, por exemplo, o filho menor tem esse direito real de habitação até o dia em que ele se casar e for adquirir novo imóvel, ou que ele atinja a maioridade e, enfim, busque seu próprio sustento. Bem como, por exemplo, quando um pai ou um avô idoso falecer, ele também já vai cessar o direito de habitação. E assim por diante. Acredito que... um segundo. Perdão. Acredito que, por fim, a gente pode concluir que o nosso trabalho, ele busca justamente essa alteração, essa mudança. Porque não é um direito absoluto, que pode ser haver a tutela, a moradia de um sucessor, no caso do falecimento daquele que o sucessor dependia, faleceu a pessoa em que dava o sustento. Então, como a moradia é um direito constitucionalmente garantido, que é essencial para uma vida digna, o direito real de habitação não pode ser aplicado de forma rígida, somente a determinadas pessoas. E sim, deve ser analisado os requisitos de cada caso concreto, a relação da família, a família contemporânea, que é bem diferente da família tradicional, e que não sejam só o cônjuge ou companheiros que sejam privilegiados com essa prerrogativa. Porque tem outras relações de dependência, de moradia, que podem existir dentro de um seio familiar, com outros herdeiros, como os descendentes e ascendentes. Então, deve-se usar esse benefício, estender ele para outros sucessores que sejam vulneráveis. Como o Brenda falou, até os vulneráveis economicamente, e não só pela razão da idade ou pela razão da sua situação de saúde, mas também os economicamente vulneráveis. Então, é isso. Agradecemos pela atenção.